Vamos lá, Apocalipse. Abram comigo as suas Bíblias aí. Apocalipse 1, versículo 7. Aí, ó o tema da mensagem aí, ó. Eu queria que vocês, se você pudesse me responder aí, no chat aí, nos comentários, se o som estiver bom aí, tá? Se o som estiver bom. Vamos lá, nós vamos estar estudando hoje sobre Apocalipse 1:7, né? O tema da mensagem é o que significa vir sobre as nuvens. Bom, a igreja atual dos tempos de hoje, dos dias de hoje, né, ela está acostumada a achar que Jesus vai vir, né? Que Jesus vai vir uma, Jesus vai vir, Jesus vai vir numa nuvem, tá? É o que a igreja acredita aí, que os pastores pregam, que Jesus vai voltar, né? Jesus vai voltar e que alguns vão ser arrebatados, outros vão ficar aqui e que, né? Ele vai vir numa nuvem, vai voltar numa nuvem e aqui nessa passagem de Apocalipse 1:7 fala que todo olho verá, né? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Bom, se todo olho verá, né? Jesus vir nas nuvens, tá? Se todo olho verá, como a igreja ensina e os pastores aí ensinam, então quer dizer que Jesus vai vir de carne e osso, tá? De carne e osso. E nós, né, com os olhos aqui carnais, né, físico, vamos ver Jesus, contemplar Jesus vindo nas nuvens. Mas isso vai de contra a palavra, porque a palavra fala que Deus, Jesus, ele é um espírito. E é impossível de um, de uma, de um ser físico ver algo espiritual, tá? Se ele é espírito, ele é um corpo espiritual. Então, automaticamente bate contra essa palavra. Se nós acreditarmos que Jesus vai vir numa nuvem, né, que as trombetas vão tocar e que ele vai vir nas nuvens arrebatar a igreja, tá? Então a igreja atual, os pastores, eles leem isso aqui, mas leem de uma forma literal, tá? E o povo acredita, e tá o povo aí, todo mundo olhando para o céu aí, esperando Jesus voltar. Mas se lermos um pouco, né? Se lermos e estudarmos um pouco a Bíblia, vamos ver que o que está se tratando aqui em Apocalipse 1:7 não é literal, tá? Não é literal. Apocalipse, tá? Apocalipse, ela foi escrita em linguagens de figura. O que é linguagem de figura, irmão Leandro? Era uma linguagem específica daquele povo judeu. Eles entendiam essa linguagem. Para nós hoje, isso aqui soa estranho, né? Isso soa estranho. Quer ver uma passagem que tem em Apocalipse que fala que o sol se vestirá a noiva, a mulher se vestirá do sol. Existe isso, não tem como uma mulher se vestir de sol? Não tem. É uma mensagem, uma linguagem de figura, uma mensagem que para eles naquela época, eles entendiam o que aquilo significava, tá? Então, essa palavra vir sobre as nuvens, essa palavra ela não é literal, essa palavra ela é uma linguagem de figura que para aquele povo judeu significava algo. Significava. E eles entenderam, quando João na ilha de Pátimo, ele escreveu isso, os judeus entendiam o que João estava querendo dizer. Nós hoje, a igreja hoje não consegue entender, não consegue desmistificar isso. A igreja não entende sobre linguagem de figura. E os pastores leem isso aqui tudo literal, ensina tudo literalmente. E as pessoas ficam aí olhando para o céu, olhando para o alto, olhando para as nuvens, achando que Jesus vai vir nas nuvens. Só que isso aqui é uma linguagem de figura. Vir sobre as nuvens é uma linguagem de figura e uma linguagem que só os judeus entendiam naquela época. Para nós hoje, cristãos da graça de Deus, se não pegarmos essa mensagem e estudar e analisar isso aqui como uma linguagem de figuras, vamos acreditar que sim, que Jesus vai vir aí nas nuvens a qualquer momento, estamos esperando ele aí, entendeu? E vamos aí ficar olhando pro alto aí achando que Jesus vai voltar. Só que isso aqui, cara,
não é literal, tá? E eu vou provar isso para você, nós vamos ver isso hoje. Mas vamos ler aqui, vamos ler primeiro aqui em Apocalipse 1:7. Vamos destrinchar ele devagarzinho, vamos lá. Ó, eis que vem, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quer dizer, o que os pastores fazem? Pegam essa palavra, que está em Apocalipse 1, versículo 7, e aplica na igreja e ensina a igreja que Jesus, né, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, ele vai vir nas nuvens. E acreditam que ele vai vir nas nuvens de forma literal. Que Jesus vai vir com seu cavalo branco, que vai sentar nas nuvens, vai descer aqui e o planeta Terra vai ver e vai ser arrebatado nesse grande dia. Mas não param para estudar e ver que isso aqui não é literal. Isso aqui é uma linguagem específica para aquele povo. A quem nós hoje, nós para o povo cristão, para as pessoas que estão na igreja, é difícil de entender. Mas para aquele povo judeu daquela época, ele já entendia o que significava isso. E o que significa vir com as nuvens? Vir com as nuvens significava vir em juízo. Quando Deus ele queria punir, julgar uma nação, essa era a linguagem que era usada entre o povo judeu. Como o povo judeu sabia que Jerusalém iria ser castigada, iria ter um juízo sobre Israel, sobre Jerusalém, já tinha sido pré-anunciado por o profeta Daniel, Isaías também chegou a falar sobre isso, que viria o juízo sobre Israel, sobre Jerusalém, eles iriam pagar pelo sangue dos profetas que eles derramaram, eles iriam pagar pelo sangue de Jesus que eles derramaram, porque Jesus falou que veio para os seus e os seus não o quiseram, que era aquele povo judeu. Então, quando ele fala que vir sobre as nuvens, eis que vem com as nuvens e todo olhar, ele está falando que ele ia vir em juízo, ele ia vir julgar Israel, ele ia vir trazer uma punição para Israel. E todo olho verá. Qual todo olho queria ver? Aquele povo daquela geração, aquele povo daquela terra. Aquele povo, todo olho veria o julgamento de Israel, o juízo final de Israel, em que eles já estavam esperando esse juízo, eles já estavam esperando essa punição. Como nós vamos destrinchar aqui, vamos acompanhar, vocês vão ver que os sacerdotes daquela época, os observadores da lei, os escribas, os fariseus, eles já estavam esperando esse juízo. E quem vem trazer esse juízo para esse povo? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré ele veio enviado para trazer juízo para aquele povo. O próprio Jesus falou que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. Quer dizer, Deus ele ia usar a nação dos romanos, tá? Para trazer juízo contra aquele povo de Israel, contra aquele povo judeu. Então essa era a mensagem, essa era a linguagem que era usada. Quando Jesus ia trazer juízo, quando Deus ia trazer juízo, quando ia trazer julgamento para um povo, essa mensagem que era usada, essa linguagem de figura, vir sobre as nuvens. Toda vez que falava vir sobre as nuvens, o povo judeu já entendia que era juízo e justiça contra um povo. Vamos ler? Abra sua Bíblia comigo aí em Isaías 19. Isaías 19, versículo 1. Quer ver que como para os judeus daquela época, abra comigo em Isaías 19, versículo 1. Olha só, como para os judeus daquela época, vir sobre as nuvens era vir juízo e justiça, e eles já sabiam que quando se falava vir sobre as nuvens, essa linguagem de figura, eles já sabiam que era Deus vindo em juízo contra um povo. E olha só que o profeta Isaías confirma isso, que para os judeus essa linguagem de figura era normal, olha só. Olha lá, ó.
Isaías 19, versículo 1. Peso do Egito, ou peso da palavra do Senhor contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem, tá vendo? Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito e os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, tá vendo? Deus estava vindo com juízo para o Egito, contra o Egito. E o que ele estava usando a linguagem de figura? Vim numa nuvem. Olha lá, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, ó. Peso da palavra do Senhor contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, tá vendo? Era quando o Senhor vinha vir em juízo e injustiça contra uma nação, essa palavra vir nas nuvens era usada. Então, vir sobre as nuvens não pode ser literal, que nem lá em Apocalipse 1:7, os cristãos aí ficam lendo, entendeu? Não é literal, não é. É uma linguagem de figura. Quer ver? Lamentações 2:1 também fala isso, quer ver, ó? Lamentações 2:1 também fala isso, ó. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 1. Olha lá o que vai vir sobre as nuvens, ó. Ó, como cobriu o Senhor de nuvem na sua ira. Tá vendo? Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira. Quer dizer, toda vez que Deus irava e queria punir uma nação, ele vinha sobre as nuvens. Era nuvem, era uma linguagem de figura. Tá vendo? Como os pastores não entendem de linguagem de figura, ficam aí ensinando o povo que Jesus vai voltar numas nuvens, literalmente. Mas não é literal, irmão. Era uma linguagem de figura. Olha lá. Como o Senhor cobriu de nuvem na sua ira ao filho de Sião. Derrubou do céu a terra e a glória de Israel, e não se lembrou dos cabelos dos seus pés no dia da sua ira. Então, toda vez que vinha vir uma justiça e um juízo de Deus contra um povo, essa palavra vir sobre as nuvens era usada. Abra comigo Jeremias. Vamos lá, Jeremias. Vamos para cima. Ó, Jeremias. Abra comigo Jeremias. Capítulo 4. Versículo 12 e 13. 12. Ó, vamos ler comigo. 12 e 13. Olha lá. Ó, mais um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízo contra eles. Olha o juízo que foi pronunciado. Eis que virá subindo como uma nuvens, e os seus carros como a tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Tá vendo, irmão? Então, toda vez que essa palavra era usada, vir sobre as nuvens, era trazer juízo e justiça contra um povo. E foi isso que aconteceu, que João, na ilha de Patmos, estava tentando trazer para aquele povo, e aquele povo estava entendendo. Os pastores, hoje, os meio cristãos aí, que não entendem linguagem de figura, mas aquele povo entendia. Quando João escreveu que eis que Jesus vem com as nuvens e todo o olho verá, aquele povo daquela época já entendia que era juízo e justiça contra Israel. E sabe quem entendia que era juízo e justiça contra Israel? O sacerdote daquela época. Tanto que o sacerdote entendeu que quando Jesus falou para ele que iria vir sobre as nuvens, ele chamou Jesus de blasfemo. Ele chamou Jesus de blasfemar. Acusou Jesus de blasfemar. Por quê? Porque ele entendeu, ele era judeu, ele entendeu que quando Jesus falou que iria vir sobre as nuvens, ele entendeu que Jesus ia vir. Jesus estava se dizendo o próprio Deus e ia vir em juízo e justiça contra eles. Ele entendeu. Quer ver? Vamos ao relato. Abram comigo Mateus. Ó, Mateus 26.
Ó, Mateus 26. Mateus 26, versículo 59. Vamos lá para baixo. Ó, Mateus 26, versículo 59. Ó. Mateus 26, versículo 59. Ó. Olha lá, ó. Ora, isso aqui foi quando Jesus foi preso, tá? E levaram Jesus lá no Sinédrio para ser acusado. Ora, os principais sacerdotes e os anciões de todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Vamos lá. Vamos continuar a leitura. E disseram as testemunhas: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que este dispõe contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha o que Jesus falou para ele. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens, vindo em justiça. Você agora sabe que quando ele falou aqui, vindo, que ele ia vir sobre as nuvens, você agora sabe que ele não iria vir de uma forma literal, ele iria vir em juízo e em justiça contra aquele povo, contra aquele sacerdote. Era uma juízo e justiça. Nós hoje não estávamos entendendo. Hoje, graças a Deus, eu entendo que isso era juízo e justiça. Que aconteceu no ano 70, Deus usou o Império Romano para trazer vingança, juízo e justiça contra aquele povo de Israel, que foi onde o imperador Tito entrou dentro de Jerusalém, matou todos os sacerdotes, tacou fogo dentro do templo de Jerusalém, levou os utensílios do templo e colocou o templo abaixo, assim se cumprindo a profecia que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra. Esse foi o juízo de Deus contra aquele povo. Esse foi o juízo final. Não é que o juízo final é contra a humanidade, que a humanidade toda vai morrer, o mundo vai ser destruído. Não, o juízo era contra aquele povo. Pedro fala, o apóstolo Pedro já falava, que convém que o juízo viesse começar pela casa do Senhor. Quem era a casa do Senhor naquela época? O templo em Jerusalém. Há um erro muito grande dos pastores que usam lá, quando Davi falou assim, me alegremos quando vamos à casa do Senhor. Primeiro, quando Davi falou isso, o templo não estava de pé. O templo não estava de pé. Quem era a casa do Senhor no templo de Davi, quando Davi falou assim, alegrei-me, me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem era a casa do Senhor? Jerusalém. Por quê, irmão Leandro? Porque o templo ainda não estava de pé. Não foi Davi que construiu o templo, foi seu filho. Foi seu filho que construiu o templo. Então, há um erro muito grande quando os pastores falam assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas a casa do Senhor não é esse templo de pedra que você está indo. A casa do Senhor, nesse pacto da graça, da aliança que nós estamos, somos nós. Por isso que Jesus falou, há um erro muito grande, que alguns falam assim, mas Jesus falou que na casa do meu pai há muitas moradas. Sim, as moradas somos nós. Naquela época, na antiga aliança, só existia uma morada, que era o templo, onde Deus habitava. Era em Jerusalém. No ano 70, o templo caiu. Depois do ano 70 para cá, quem é o templo de Deus somos nós. A habitação dele somos nós. Por isso ele falou que ele iria vir e iria preparar lugar. Qual era o lugar? Éramos nós. Muitas moradas. Estamos aí, olha quantas moradas no mundo tem Jesus aí. Jesus habita em mim, habita em você, habita em todos nós. Né? Então, o sacerdote entendeu. O sacerdote entendeu quando Jesus falou para ele que iria vir sobre as nuvens. O sacerdote entendeu. E olha o que o versículo 65 fala, ó, logo depois. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Tá vendo? Quer dizer, o sacerdote entendeu que quando ele falou que vim sobre as nuvens,
Ele estava dizendo que ele iria trazer juízo e justiça. Então o sacerdote endoidou, rasgou suas vestes e falou, peraí, você blasfemou, você está dizendo que você é o próprio Deus? Porque eu sei que Deus vai vir com juízo e justiça. Então você está dizendo que vai vir sobre as nuvens, quer dizer, você está dizendo que é o próprio Deus. Foi aonde ele rasgou a veste e falou, você blasfemou, Jesus, não precisamos mais de testemunha. Você já blasfemou, está dizendo que é o próprio Deus, você está entendendo? Mente de Cristo ativada. Vir sobre as nuvens, não é que Jesus vai vir numa nuvem literal, e você vai olhar para o céu e vai ver Jesus vir, não. Vir sobre as nuvens era uma linguagem de figura, a qual o sacerdote entendeu. Olha lá, olha o que Jesus falou. Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote, como ele era judeu e entendia a linguagem de figura, ele entendeu que vir sobre as nuvens era que Jesus ia vir em juízo e justiça. Porque Daniel já tinha falado que tinha 70 semanas programadas para o fim, para o juízo contra Israel. Aí o sacerdote entendeu e falou, então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunho? Está vendo como o sacerdote, por ele ser judeu, ele entendia a linguagem de figuras? Ele entendia que quando Jesus falou em vir sobre as nuvens, ele iria vir juízo e justiça? E foi o que aconteceu, irmão. No ano 70, né, Deus usou o Império Romano, entrou dentro de Jerusalém, queimou tudo, destruiu a cidade, destruiu o templo, está lá as ruínas, irmão. A única coisa que tem lá, a história confirma isso. A única coisa que tem lá é o Muro das Lamentações, que é uma parte do templo que ficou, se cumprindo o que Jesus falou no Monte das Oliveiras, que não ficaria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. O fim já aconteceu, o templo já caiu, né? Jesus falou na cruz, está consumado, tetelestai, está consumado. Hoje ele habita em mim, habita em você, habita em todos nós, a obra está perfeita. E ficam os crentes aí, olhando para o céu, esperando Jesus vir nas nuvens, e ele nunca vai vir, e os pastores ficam aí na mão na carteira de vocês, levando seu dinheiro. Por quê? Porque não ensinam a linguagem de figura. Apocalipse toda foi escrita em linguagem de figuras, em que só aqueles judeus entendiam. O dragão vermelho, irmão, o dragão vermelho de Apocalipse, não tem nada a ver com um anticristo, um presidente. Não, o dragão vermelho era desculpe uma palavra. Ai, meu Deus. Era disnatia, ai, meu pai, não vou conseguir a palavra agora. Falava sobre a dinastias de Herodiana, de Herodes. Estava falando da dinastia herodiana. Não está falando nada, tem que dizer, tudo era uma linguagem de figura. A mulher que estava grávida era Maria. Estava se referindo a Maria. Estava grávida de quem? De Jesus. E o dragão queria matar a criança. Quem era o dragão? Era Herodes. Entendeu, irmão? Apocalipse toda está escrita em linguagens de figura. E as pessoas não entendem, os pastores não ensinam isso. Os teólogos não estão aí para te ensinar isso. Por quê? Porque é mais fácil deixar você acreditar na mentira. É mais fácil deixar você acreditar que Jesus vai vir nas nuvens. E as pessoas ficam aí com medo que se eu pecar, Jesus vai vir, eu vou ficar. É como o René Kivitz já pregou aí. Eles usam o medo, a culpa e a ganância para enganar o povo. E eu estou aqui para dizer para você, Jesus não vai vir. Se Jesus vier hoje, né, a Bíblia está errada. A Bíblia mentiu. Mateus 24 mentiu para você. E aqui também, em Apocalipse, vamos voltar lá em Apocalipse, né? Apocalipse 1:7. Vamos lá, Apocalipse 1:7. Vai mostrar para você que se Jesus vier hoje, algo está estranho. Por quê? Olha só, Apocalipse 1, versículo 7. Olha só. Ó, eis que vem com as nuvens, isso você já entendeu, né? Que vir sobre as nuvens era uma linguagem de figura, não é literal, tá? Vir sobre as nuvens era uma linguagem de figura, tá? Que quer dizer que ele viria em juízo e justiça, e isso já aconteceu, tá? E o juízo e justiça seria contra o povo de Israel, não é contra o povo cristão, eu e você. Nós somos povo cristão, nós não somos povo judeu.
E o juízo e a justiça viria contra aquele povo judeu, contra o povo de Israel. Você é de Israel? Eu sou de Israel? Nós não somos de Israel. Nós somos um povo cristão da graça de Deus, vivendo um novo pacto, vivendo o pacto da graça. Então o juízo e a justiça de Deus, a vingança, a parousa dele, não é para mim e para você. Foi para aquele povo, naquela geração, naquela época. Já se cumpriu. Quer ver como já se cumpriu? Olha só, Apocalipse 1,7 vai te dizer isso também, ó. Eis que vem com as nuvens, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que os transpassaram. Opa, peraí. Até mesmo os que os transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus na cruz? Não foram os soldados romanos que transpassaram Jesus? Quer dizer que quando ele viesse com as nuvens, até os soldados romanos iriam ver. Peraí, vamos pensar então. Se ele ainda vai vir nas nuvens, como os pastores aí ensinam, né? Se ele vai vir, quer dizer que os soldados estão vivos até hoje aí para esperar essa volta dele, para eles poderem ver? Os soldados romanos devem estar por aí vivos, aí, devem estar com mais de 2.000 anos aí esperando Jesus vir. Porque aqui, ó, até mesmo que os transpassaram, os soldados romanos, iriam ver Jesus vindo sobre as nuvens. Não dá estranho, irmão? Ué, se eles iriam ver, então, se ainda vai acontecer a volta de Jesus, então os soldados estão por aí esperando Jesus vir sobre as nuvens, porque tá aqui, ó, tá escrito, é por isso que eu falo. Se Jesus vier hoje, isso aqui tá errado. Vamos desvalorizar isso aqui, então. Porque não pode isso acontecer. Peraí, quer dizer, então, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, os soldados romanos que transpassaram a lança lá de Jesus na cruz, os próprios soldados que transpassaram lá a lança de Jesus, eles iriam ver a volta de Jesus. Mas peraí, se vai acontecer a volta de Jesus ainda, então os soldados romanos devem estar por aí, a gente tem que achar eles, cara. Eu vou procurar eles aí, ver se a gente acha eles, fazer uma pesquisa na internet, ver se a gente acha esses romanos aí. Aí sabe o que vão dizer? Que já falaram isso pra mim? Vão me fazer a pergunta assim, não, irmão Leandro, é que eles vão ressuscitar. Que nem lá Paulo falou que os mortos ressuscitarão primeiro. Que não sei o quê, e eles vão ressuscitar de carne e osso para poder ver a volta de Jesus. Tá, vamos lá. Primeiro, se eles ressuscitarem e voltarem à vida, tá? Para ver Jesus voltar ainda, vocês vão ter que abrir mão de uma crença de vocês. Porque vocês evangélicos, tá? Dessas igrejas, e principalmente neopentecostais, vocês não acreditam em reencarnação. Então vocês têm que concordar comigo que se os soldados romanos ressuscitarem para poder ver Jesus vir sobre as nuvens depois de 2.000 anos, vocês vão ter que acreditar então em reencarnação. Abre a mão de convicção de vocês e aceita que reencarnação existe. É ou não é? Ou eu estou errado? Outra, se os soldados voltarem para ver Jesus, ressuscitarem para ver Jesus, então Hebreus 9:27 está errado. Vamos ler Hebreus 9:27, ó. Vamos lá. Hebreus 9:27. Ó, Hebreus 9, versículo 27. Olha só. Ora, ou não. Ó, e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ué, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, como é que esses soldados romanos vão vir, vão ressuscitar, vão reencarnar e vão morrer de novo? Então, essa palavra aqui tem que invalidar ela. Essa palavra aqui está errada, então. Porque ela fala, e como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso. Então, ao homem, a nós, estamos destinados a morrer uma vez só. Não existe eu morrer, tá? Reencarnar, depois morrer de novo. Não existe. Tá entendendo, irmão? Porque, olha só, como a própria Bíblia te diz que a volta de Cristo já aconteceu, que o juízo, a parousa, a vingança dele já aconteceu.
E ficam as pessoas aí acreditando que Jesus ainda vai vir entre as nuvens, mas ele não vai vir entre as nuvens dessa forma literal. Ele já veio nas nuvens, na linguagem de figuras, em que significava juízo e justiça contra o povo de Israel. E isso aconteceu. Vai lá na história, vai lá ver Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo, está lá na história. Pesquisa sobre o Arco de Tito, que está lá, se eu não me engano, em Roma. Pesquisa sobre o Arco de Tito, que lá está contando a história que o povo romano invadiu Jerusalém. Isso não está na Bíblia, tá? Na Bíblia não está. A Bíblia não relata esse acontecimento, mas está na história dos romanos, na Guerra dos Judeus, está lá, que os romanos invadiram Jerusalém. E eles tomaram os utensílios do templo, o candelabro, a Arca da Aliança, tomaram tudo, levaram tudo, tacaram fogo em Jerusalém, tá? Queimaram tudo, mataram os sacerdotes, as mulheres grávidas, as crianças, tá? Foi terrível. Se você ler isso aí, você vai ver que foi terrível. Foi um dia terrível. A vingança de Deus contra aquele povo foi terrível. E eles destruíram o templo, tá? Confirmando assim a profecia de Jesus no Monte das Oliveiras, de Mateus 24, a qual ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, a vinda de Jesus, o juízo final, né, vir sobre as nuvens, está associado com a queda do templo de Jerusalém. Aí alguns falam assim, mas ainda vão construir o terceiro templo. Não, pode construir o terceiro, pode construir o quarto, o quinto. Não vai adiantar, tá? Pode construir o maior templo do mundo. Não é ali que Deus habita. Deus habita em mim e em você. Como ele falou, eu irei para o meu Pai e ali eu botarei muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Qual era a morada? É eu, você, teu irmão, nós, todos nós somos morada de Cristo. Muitas moradas. Já foi concretizado. Então, tá aí para vocês, tá? Que vocês venham ver esse vídeo, meditar, estudar, tá? E tá aí para vocês. Quer dizer, vir sobre as nuvens significa vir em juízo. Uma linguagem de figura, tá? Eu fico por aqui, tá? Vou trazer mais mensagens sobre a escatologia consumada, tá? Tô estudando, tô me pesquisando, tô me melhorando cada vez mais para poder trazer mais sobre a escatologia consumada para vocês, tá? E quem não assistiu, volte aí o vídeo, pode assistir depois, tá? Esse ensino sobre vir sobre as nuvens, que não é literal, tá? Vir sobre as nuvens de Apocalipse 1:7 era uma linguagem de figura usada entre o povo judeu. Fique com Deus, graça e paz, pela graça sois salvos, tá? Isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus, amém? Fique na paz, obrigado aí você que acompanhou até agora, tá? Fique com Deus, graça e paz.